Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. A gente já abriu falando do tema, envolvendo o governador Eduardo Leite, ontem assumindo publicamente a sua homossexualidade em rede nacional, para a Rede Globo. Tem uma série de repercussões em função disso. É uma decisão pessoal, tem impacto político, obviamente, e ele está em linha conosco. Em seguida, acho que está voando lá para Florianópolis. Governador Eduardo Leite, um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes. Muito bom dia, Osíris, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo espaço e pela gentileza aqui do acolhimento. Nós é que agradecemos a atenção e o senhor adiar a sua agenda aí. Agora, o que lhe motivou nesse momento a assumir a homossexualidade? Olha, Osíris, é um assunto que eu nunca neguei, né? Nunca tentei ser e o parecer ser algo que eu não era. Mas, para mim, sempre foi um não assunto. Não deveria ser, né? Sim. Eu entendo que a gente deveria viver num país em que isso não fosse um assunto. Mas é um processo de aceitação, em primeiro lugar, do ponto de vista pessoal. Eu também fui criado neste mundo com informação de que isso seria errado, Sim. até a gente entender, compreender os sentimentos. Tem um processo pessoal, uma vez entendido, depois politicamente, também entendia que o foco deveria estar no que eu poderia fazer para as pessoas e não simplesmente o que eu sou do ponto de vista de orientação sexual, para colocar o foco e a energia da gente discutindo os problemas do nosso Estado, e não algo que toca apenas na minha vida, não toca na vida dos outros, né? A política é sobre o que eu posso fazer para tocar na vida dos outros, e não aquilo que toca na minha vida. Mas nos tempos atuais, no Brasil que a gente vive, infelizmente de intolerância, de desrespeito às liberdades individuais, isso se tornou um assunto e foi me fazendo ser atacado por adversários, como se eu tivesse algo a esconder. E o Brasil carece de integridade. O Brasil carece, como diz a palavra, de integridade de quem seja por inteiro e não pela metade. E é nesse sentido, nessa direção, que eu fiz questão, então, de deixar claro, até pela trajetória nacional que vai se dando início, que as pessoas me conheçam por inteiro. Sou gay e tenho orgulho disso. Fico feliz de ter, de alguma forma, tocado desde já na vida de muitas pessoas que, a partir da minha declaração, se sentem mais confortáveis com as suas condições, independentemente da repercussão eleitoral, positiva, negativa, que isso tenha. Fico feliz de poder, pelo exemplo, ajudar tantas outras pessoas que enfrentam dificuldades e preconceitos em relação à sua orientação sexual. Bom dia, governador. Em primeiro lugar, falando aqui em meu nome, lhe parabenizar pela transparência. Acredito que falo aqui em nome dos meus colegas. Já manifestei pelas redes, inclusive. Né? E também, por que não dizer, pela coragem, né, diante de um país que ainda tem um preconceito muito arraigado em relação a muitas coisas, inclusive a sexualidade. Mas eu quero, já avançando um pouco e trazendo para aquilo que o senhor tem frisado nas suas manifestações, que são os assuntos de interesse do Estado neste momento e pela sua postura agora de colocar o seu nome à disposição para a avaliação de uma candidatura presidencial, os assuntos nacionais também. Politicamente, como que o senhor avalia que essa repercussão possa ter no país? Por exemplo, neutralizaria adversários mais contundentes em relação a esse tema e que possam trazer algum desconforto, algum preconceito e até homofobia? Olha, eu quero deixar claro que a minha declaração não tem intenção de me promover politicamente. É evidente que por tudo que a gente vive no nosso país, isso se torna um fato que que ganha visibilidade, mas a minha intenção nada mais é do que deixar claro que eu não tenho nada a esconder. Quem tem a esconder coisas na política que são erradas são os outros, né? Como eu falei, o Brasil carece de integridade porque os políticos escondem rachadinha, escondem corrupção, mensalão,
Petrolão, entre outros problemas. Então, eu queria deixar claro que isso não é algo de errado, não tenho nada a esconder, então acho que é importante mostrar, me sinto feliz em poder mostrar na minha integridade. Eventualmente isso tenha repercussão para alguns grupos positivamente, para outros negativamente, mas o importante é que fica resolvido, claro, para não haver qualquer tipo de ilação ou tentativa de usar isso como se o governador escondesse algo, até porque, mais uma vez, insisto, eu nunca tentei mostrar algo que eu não era. Simplesmente não falava a respeito do assunto. Uhum. Estou falando, vai ter uma repercussão nos próximos dias, mas eu espero que em breve a gente possa superar a discussão desse tema e voltar a discutir os problemas reais que tocam na vida das pessoas. Os problemas do país, os problemas do nosso estado. Governador. Pois não. Governador, Guilherme Macalossi aqui, bom dia, prazer falar com o senhor, parabéns aí pela atitude. Ontem escrevi que a sua manifestação pública era uma lufada de estímulo à tolerância, então fica aqui o registro dos meus parabéns. Obrigado. Quanto aos fatos concretos da vida nacional, eu gostaria de entrar na discussão relativa à sua participação ontem no debate do Estadão. O senhor estava junto com o Luiz Henrique Mandetta e o Ciro Gomes. 3 lideranças políticas do chamado centro, que estão buscando aí talvez uma união, um alinhamento de posição para se contrapor aos 2 polos representados por Lula e Bolsonaro. Essa semana teve a apresentação do super pedido de impeachment. O Ciro Gomes se manifestou durante os últimos dias, dizendo que era só empurrar que o Bolsonaro caía. E na apresentação do super pedido de impeachment, notou-se a ausência de parlamentares ligados ao PSDB. O senhor disse ontem que não se pode banalizar o instituto do impeachment. Eu pergunto, o senhor é a favor ou contra o processo de impeachment movido por esse grupo aí que entrou com o super pedido contra Bolsonaro? Olha, parece que até aqui há, sim, motivos para que a gente tenha um processo de investigação, né? Isso não significa ser a favor do impeachment propriamente, isso merece análise, como eu disse, não pode ser banalizado, mas um processo para investigar, apurar, debater e encaminhar a análise do tema, já está sendo investigado fatos muito graves aí apresentados na CPI, isso me parece inevitável. Não sei se ainda para a abertura do processo, mas há elementos muito graves que merecem atenção. A CPI está investigando, a imprensa cumpre o seu papel também. Eu espero que a gente consiga ter o esclarecimento e, se revelar-se inevitável, o processo terá que dar curso. Agora, a gente sabe que o impeachment ele soma análises de fatos jurídicos a serem entendidos e Sim. esclarecidos, investigados, mas também um componente político, de entendimento da classe política e principalmente da população. Se houver perda de apoio popular, somada aos fatos, o processo pode ter o seu curso e esse é um componente que o Congresso Nacional terá que analisar. Eu também tenho a responsabilidade como governador de parte desta federação, representante de um ente da federação, me posicionar com a cautela necessária, porque sou governador de todos os gaúchos, os que apoiam o impeachment e os que são contra o impeachment. E pelo interesse do nosso Estado, eu guardo cautela também na manifestação a respeito do assunto. Governador, desde que o senhor lançou a pré-candidatura à presidência da República e vai aí para uma prévia dentro do PSDB, o senhor vem sofrendo muitos ataques, inclusive um aqui na Bandeirantes, através do presidente nacional do PSDB. O senhor está movendo um processo, inclusive. O senhor acredita que... PTB, exatamente, Roberto Jefferson. O senhor acredita que com o seu posicionamento atual vão diminuir esses ataques, porque isola um pouco essa bolha? Isso tudo é crime, né? Sim. Então a gente tenho feito já as providências a respeito do assunto do ponto de vista jurídico, né? As denúncias junto ao Ministério Público a respeito deste assunto. Eu espero que haja um entendimento por parte daqueles que são homofóbicos de que é um crime e que não podem se manifestar na forma como a manifestação
do deputado presidente do PTB, Roberto Jefferson, aconteceu, e medidas judiciais serão tomadas em relação àqueles que se manifestarem de forma criminosa. Sim, o caso de Roberto Jefferson, inclusive, o Ministério Público já ofereceu denúncia à Justiça, né? Agora, governador, entrando no que realmente impacta no seu governo e nas decisões e nas atitudes que o senhor tem que tomar daqui para frente e que estão aí no curto prazo, eu gostaria de abordar um tema com o senhor que é preocupante. Estamos entrando no segundo semestre e no final do ano as alíquotas do ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e telefonia, comunicações, voltam para o patamar de 25% se nada for feito, né? Como é que está o projeto da reforma tributária? O senhor vai tentar novamente uma aprovação ou nós deveremos ter aí uma renovação dessas alíquotas? Todo o nosso trabalho, Sérgio, é no sentido de melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul. E a gente tem conseguido fazer isso com reformas que nós fizemos para reduzir o custo da máquina pública, reduzindo substancialmente o nosso déficit nas contas do Estado. As contas estão em ordem, estamos pagando o salário dos servidores em dia, pagando mais em dia. Agora vamos fazer uma injeção de recursos extraordinários para os municípios de mais de 800 milhões de reais na próxima semana pela venda da CE. Tudo isso colabora para que a gente tenha o Estado em condições de promover ainda mais uma redução de carga tributária. Já começamos essa redução neste ano, reduzimos a alíquota básica de 18% para 17,5%, acabamos com a DIFAL, o diferencial de alíquota, reduzimos as alíquotas internas de 18% para 12%, e eu estou muito confiante de que a gente vai conseguir apresentar à Assembleia mais um passo na direção da redução dos impostos. A minha disposição e o que nós estamos buscando é que essas alíquotas possam voltar ao patamar anterior, né? As alíquotas extraordinárias possam ser totalmente extintas, que a gente possa voltar ao patamar do anterior das alíquotas sobre combustível, energia e comunicações. E eu estou muito confiante que a gente vai chegar lá. Agora, é claro, a gente tem que fazer isso com responsabilidade, porque esses recursos servem não para o governo ou para o governador, são para sustentar serviços públicos para a população. Então não adianta promover uma redução de tributos de forma irresponsável e punir a população de outro lado com a falta de serviços públicos, com a precarização de serviços como saúde, educação, segurança pública por falta de capacidade fiscal do governo. Então, em breve, a gente deve discutir esse tema com a Assembleia e com a sociedade gaúcha. Eu estou vendo que o senhor está no deslocamento aí, governador. O senhor vai vetar o homeschooling, né? Foi vetado ontem, comuniquei ao deputado Fábio Osterman. Eu respeito a iniciativa, entendo o propósito do deputado, que me parece claro do ponto de vista de defender liberdades individuais, liberdades para que as pessoas escolham a forma de encaminhar a educação dos seus filhos, mas acho que é importante deixar claro que pela Procuradoria-Geral do Estado há uma ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é um tema que precisa de regulamentação federal, em lei federal, e não apenas não por uma lei estadual. Então, está claro isso na decisão do Supremo Tribunal Federal, que a decisão de regulamentação é federal, e por isso que a gente encaminhou o veto. Governador, eu queria voltar para a agenda política nessa minha pergunta aqui, já que eu mencionei o debate ontem, o encontro dos 3 nomes do centro que estavam debatendo. Há uma enorme dúvida se alguém abriria a mão em nome de outro numa disputa com pretensão de chegar ao segundo turno. Tem indicativo do PSDB em relação a Ciro Gomes e de Ciro Gomes em relação ao PSDB de que poderia haver apoio já no primeiro turno, abrindo mão de candidatura? Em algum cenário? Há um diálogo saudável, mas nesse momento acho que cada um busca, na medida do possível, viabilizar o protagonismo no projeto. E é legítimo, né? Os partidos políticos se organizam com o intuito de poder protagonizar com as suas agendas, com o seu programa, o processo político.
E é um momento agora em que cada um está se apresentando, temos tempo e tranquilidade para que essa discussão aconteça. Agora, acho que temos que ter clareza também da nossa responsabilidade. Não é sobre nós mesmos, não é sobre o projeto do partido e nem de um projeto pessoal de cada um, meu, do Dória, do Ciro, do Tasso, seja de quem for. É sobre o país. Então, o país, as pessoas, o povo paga a conta no final desse processo do entendimento ou do desentendimento político. E por isso que a gente precisa ter tranquilidade para discutir, e se for o caso, entendermos que há, fora do próprio PSDB, algum nome que melhor aglutine o centro democrático, acho que a gente tem que ter disposição para dialogar. Mas, neste momento, Macalossi, é momento da gente buscar cada um apresentar-se à população e, pelas próprias pesquisas, pelo entendimento, pela aceitação que vai acontecer na população, e aos poucos diagnosticando quem melhor pode aglutinar para trazer sobriedade, sensatez, né, equilíbrio, bom senso ao país de volta. Governador Eduardo Leite, obrigado pela atenção, Bandeirantes. Mais uma vez, parabéns pelo posicionamento. Boa viagem. Até um próximo contato. Obrigado, desculpa aqui, estou no deslocamento, acaba tudo bem. atrapalhando o ritmo, mas obrigado pela atenção, pela gentileza aqui de vocês. Um Forte abraço. Bom Forte dia e mais abraço. uma vez, parabéns, governador. Bom trabalho. Valeu.